A força de atrito tem características que a tornam bastante peculiar. E nós vamos analisar hoje aqui essas características. Antes, eu queria só que você observasse que quando não há atrito, ou esse atrito é muito pequeno, botei aqui essas rodinhas no meu bloco, a força necessária para movimentá-lo horizontalmente, praticamente nenhuma. Uma vez que não há atrito, qualquer forcinha aqui horizontal é capaz de tirar o bloco lá do repouso. Do mesmo modo, se eu colocar o bloco sobre um plano que pode ser inclinado aqui, qualquer inclinação, por mínima que seja, já é suficiente para que o bloco não permaneça em repouso. A primeira das características importantes da força de atrito pode ser assim anunciada. A força de atrito vale o quanto a gente solicita dela até um certo limite que ela pode atingir. E eu vou mostrar isso para vocês aqui de duas maneiras. A primeira, aqui num plano inclinado. Observe inicialmente que quando não há atrito ali do bloco com o plano, quanto mais inclinado é o plano, maior é a força horizontal que eu devo fazer para mantê-lo equilibrado, certo? Isso significa que quando eu coloco agora o bloco com a sua face áspera em contato com o plano e vou aumentando a inclinação do plano, a força de atrito, a componente de atrito exercida pela superfície sobre o bloco, que é quem impede que ele escorregue, deve estar aumentando, porque a inclinação está cada vez maior e o bloco permanece em repouso, mas esse aumento de inclinação tem um certo limite, a partir do qual a força de atrito não mais pode aumentar e o bloco então não mais permanece em equilíbrio. Um outro modo de verificar essa propriedade do atrito, eu vou exercer uma força aqui com o dinamômetro para vocês aí da direita para a esquerda, no sentido de tentar mover o bloco. Estou exercendo aqui uma força de cerca de 0,7 newtons e o bloco permanece em repouso, indicando que deve haver uma força oposta equilibrando essa força para cá. E essa força é justamente o atrito. Vou aumentar a força que solicita o bloco a se mover para 1,2, 1,3 e o bloco continua parado. E assim até atingir o que eu denomino valor limite, o valor máximo da força de atrito, a partir da qual ela não mais pode aumentar e o bloco então se movimenta. Repetindo lentamente agora para você observar, inclusive ter uma ideia de quanto vale aqui esse valor máximo da força de atrito. Cerca de 1,5, 1,6 newtons. Outra propriedade facilmente verificável com relação à força de atrito. O seu valor máximo depende fundamentalmente da natureza das superfícies. Em geral, quanto mais ásperas as superfícies, tanto sobre a qual o bloco se apoia como a do próprio bloco, maior será essa força de atrito. E para mostrar isso para você, vamos medir aqui inicialmente quanto vale a força de atrito máxima entre o bloco e a superfície de madeira lisa aqui. Algo da ordem, sempre é bom a gente repetir várias vezes, porque às vezes uma sujeirinha, alguma coisa altera o valor ali. Mas você percebe que entre 1,5 e 2 newtons o bloco começa a se mover. E aqui do outro lado, eu coloquei a superfície bem áspera de uma lixa grossa de madeira e você já deve estar prevendo que agora a força de atrito será muito maior. Vamos ver? Novamente, vou exercer uma força horizontal aqui até que o atrito atinja o seu valor máximo e o bloco se movimente. Da ordem de 5 newtons agora. Para verificar a próxima característica da força de atrito, eu vou pedir sua ajuda. Esse nosso bloquinho aqui tem várias faces, elas estão igualmente polidas, apenas as áreas são diferentes. Eu vou inicialmente apoiar pela área maior, pela face de maior área,
e vou medir aqui a força de atrito máximo. A gente já mediu anteriormente, cerca de 1,5 newtons, vamos comprovar. 1,5 newtons. E agora eu vou apoiar o bloco pela face menor. O que você acha? A força de atrito máxima será praticamente a mesma, maior ou menor que no caso anterior? Vamos verificar? Praticamente a mesma, o que nos diz que a força de atrito praticamente independe do tamanho da área de contato. É claro que essa regra é válida para esse tipo de atrito aqui entre superfícies rígidas. Finalmente, a última característica que eu queria mostrar aqui para vocês diz respeito à relação que existe entre a força de atrito e a força normal exercida aqui pela superfície sobre o corpo. Na realidade, essa relação ela é uma relação de proporcionalidade direta. Isso quer dizer o seguinte, que quanto maior a força normal que comprime o corpo contra a superfície, também maior será a força de atrito. Em outras palavras, eu aqui, para movimentar o corpo, tenho que fazer uma força de cerca de 1,5 newtons. Se eu pressionar o corpo contra a superfície, fica muito mais difícil, a força necessária é muito maior. E eu vou utilizar agora a balança para mostrar para vocês que há uma relação realmente de proporcionalidade. Quanto maior a força normal, proporcionalmente maior a força de atrito. Aqui nesse visor, o valor da força normal exercida pelo prato da balança sobre o corpo, que no caso é igual ao seu próprio peso. E no dinamômetro, a força de atrito máxima assim que o bloco começar a se mover. Cerca de 1,5 newtons. Eu vou agora pressionar com a minha mão o corpo contra a balança, aumentando com isso a força normal. Você pode ver aqui na leitura, ao mesmo tempo em que tento arrastá-lo, e vou poder medir aqui então a força de atrito. Como é difícil manter uma pressão constante aqui com a mão, eu vou fazer isso colocando uma série de objetos aqui sobre o bloco, até praticamente duplicar o valor da força normal. E vamos então medir quanto vale a força de atrito máximo. Observe que praticamente de 1,5 ela passa para cerca de 3 newtons. Indicando claramente que quando duplicamos a força normal, a força de atrito também duplica. Sucessivamente, se triplicássemos a força normal, teríamos aqui uma força de atrito 3 vezes maior. E essa proporção pode ser traduzida por uma expressão matemática, eu vou colocar ela agora aí na tela. E esse coeficiente aí de proporcionalidade é denominado então o coeficiente de atrito entre aquelas duas superfícies.